Boa noite a todos. Olá, boa noite Miranda, boa noite a todos. Deixa eu convidar aqui o professor Léo. Bora lá. E agora? Será que deu? Aê! Boa noite. Boa noite! Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje a gente está aqui com o professor Léo. O professor Léo ele é formado na parte de logística e gestão. E na nossa live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre onde que entra, né, esses conceitos de gestão para os cuidadores, né? Prof. Léo, você quer, antes da gente começar a live, falar um pouquinho de você, um pouquinho da sua formação, da área de atuação, se apresentar para o pessoal? Muito bem, então sejam todos bem-vindos, né? Vim pelo convite da professora Marina. Vim falar um pouquinho aí sobre a parte da administração, um pouquinho da gestão aí, da parte de cuidados. Alguns relatos aí que o pessoal vem passando, né? Que estão pecando um pouco nessa administração. E vim aqui trazer para você um pouquinho do meu conhecimento, né? Dentro dessa área aí de gestão, área de logística. Então, basicamente, são 7 anos como professor nessa área aí de gestão, a parte de logística, formando muitos alunos aí, mais de 1.000 alunos formados nesse tempo aí de 7 anos. E quero contribuir um pouquinho para o crescimento de cada um de vocês que vão estar um pouquinho aí nessa live curtindo, né? E espero que muitas pessoas comentem, né? Algumas dúvidas para a gente estar sanando, né? Durante essa grande live que nós vamos fazer agora, né? Então, me apresento para vocês. Então, um prazer, sou o professor Léo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode contar comigo, tá? E vamos tomar aí as medidas, né? Para a gente conseguir administrar essa parte aí dos cuidados de idosos. Uhum. É isso aí, bora lá. Professor Léo, então, vamos começar falando nossa live um pouquinho sobre a gestão de tempo e rotina para os cuidadores. Quais são as dicas que você pode dar para eles em relação a esses dois temas, em relação à gestão de tempo e como elaborar a rotina? Muito bem. Então, quando a gente fala de gestão do tempo, nós temos que pensar que a nossa vida, a gente tem que saber administrar ela, né? Então, aí vem a pergunta, né? Como organizar as tarefas diárias para garantir um cuidado eficiente sem sobrecarga, né? Então, algumas profissões requerem essa parte da gestão do tempo. E eu vou falar que o tempo, gente, nós temos que saber administrar ele muito bem. Saber o que nós fazemos com ele, o tempo, um pouquinho do trabalho, um tempo para nós, um tempo para o lazer. Então, é importantíssimo você que trabalha, né, saber administrar esse tempo. Então, uma das ferramentas que eu trouxe aqui para administrar o tempo, não sei se vocês conhecem aí no chat, a primeira ferramenta é a matriz Eisenhower. Como? Matriz? Ai, meu Deus. Matriz Eisenhower. Ah, É o nome do Pix. isso. Ok, Dá para dar o nome do cachorro, Eisenhower, olha só. Eisenhower. legal. Então, essa matriz, se o pessoal quiser pesquisar aí, ela fala pra gente um pouquinho de tarefas importantes, mas não urgentes, né? Tarefas sem tão importância e a parte de distração que muitas vezes nós temos na nossa gestão de tempo. Então nós temos que Ah, sim. administrar isso e colocar no papel, né? Isso é bem importante, colocar tudo que você vivencia no papel para saber o que você está gastando do seu bem mais precioso que nós temos hoje, que é o tempo. Então, Uhum. o tempo é mal gasto, lá na frente a gente começa a chorar, né? Fala assim, meu Deus, aquele tempo que eu gastei, eu poderia estar investindo em outra coisa, eu poderia estar passando mais com a minha família. Então, isso é bem importante, você que está assistindo essa live, saber administrar esse tempo. Então, a primeira ferramenta que eu passo aqui para vocês é a matriz Eisenhower, tá? Segunda Nossa. ferramenta, a clássica que todo administrador tem que saber, o pessoal aí da área da saúde, que é a matriz Gucci. Matriz Matriz Gucci. Deixa eu até anotar G, aqui. G, tá? Matriz Gucci. O G de gato, G, U de uva,
item. Ah, O que seria legal. essa magnitude, né? O G significa gravidade. Não é a gravidade da Terra, tem a gravidade daquele problema que você está enfrentando, sabendo administrar ele. Temos a parte Aham. U, que é a urgência, Gente, tá? é E o ótimo. T é a tendência daquele problema. Então, Uhum. na matriz, você vai ter que pontuar o número que vai do 1 até o 5. Então, vamos dar um exemplo aqui. Mensalidade de academia. Qual que é a gravidade de eu pagar uma mensalidade da academia? Do 1 ao 5. Então, vou dar um exemplo lá. Eu acho que colocaria numa gravidade de 3. É Uhum. urgente pagar essa mensalidade? Qual a gravidade? Do 1 ao 5? E 2. Né? E qual que é a tendência de piorar? 2. Então, o que vai acontecer? Você vai colocar isso numa tabela, 3, 2 e 2, e você vai multiplicar. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então, esse problema, essa gestão do tempo, entra na parte 12. Uhum. E você vai somando, fazendo isso nessa matriz, e ao longo do tempo você vai somando tudo, e o que tiver o tempo maior, a pontuação maior, é aquele problema que você vai resolver primeiro. Gestão do tempo. Então, às Nossa. vezes, a gente tem que priorizar as coisas. Isso é importante. Como no caso de cuidadores, né? Então, cuidadores ali tem muita rotina, muita coisa, a administração, é a família, é o trabalho, é o lazer. Então, você vai ter que saber administrar isso e colocar isso em pauta em algumas ferramentas que eu passei para vocês. Claro, existe uma gama de ferramentas de gestão do tempo para cuidados, tá? Eu só passei duas e quem quiser saber mais, pode estar me procurando para a gente fazer uma consultoria nessa área, professora. Muito legal. Não, e o bacana é que antes da gente começar a live, eu lembro que você comentou assim, prof, os alunos, alguns estão perguntando para mim se não é administração de medicamento, né? Digo, estão perguntando para mim se eu dou aula de administração de medicamentos, porque tem muita essa confusão, mas falou administração na parte do cuidador, primeira coisa que vem em tona é a administração dos medicamentos. Mas nessa parte de gestão de tempo também entraria, né? Por exemplo, o horário das medicações dos idosos, enfim, de quanto em quanto tempo, como guardar de forma correta as medicações, enfim, mas a gestão também do armazenamento. Seria também mais ou menos essa visão da gestão de tempo e rotina, né? Dentro dos cuidadores, Muito da rotina dos bem cuidadores. observado, né? Mas quando a gente fala nessa parte de gestão do tempo, é isso, né? A rotina que essas pessoas utilizam, vivenciam todo dia, e às vezes entra no caos, né? Entra no caos, não sabe o que faz, atropela muitos processos, e aí vira uma bola de neve a vida e começa a ter prejuízo, né? Então, quando a gente fala essa parte de gestão. Então, é muito importante, você que está assistindo essa live, esse assunto aí da parte de administração de cuidados, saber que é importante você parar para planejar algo. Então, tem muita gente que às vezes já quer atrapalhar o processo. Então, tem que ter um planejamento, né? Uhum, Tem que ter uma gestão. É uhum. igual, às vezes, uma pessoa que tem um negócio, não adianta de nada ela saber operar um negócio, saber fazer, mas não sabe planejar, não sabe administrar. Então, esse é um dos casos que eu vejo alguns cuidados, pessoas que trabalham nessa parte da saúde, cuidados, na parte da beleza, em qualquer ramo, pecar. Não ter a parte de administrar, ter a cabeça focada na estratégia. Porque é importante você sempre ressaltar que nunca nós podemos estar andando em linha reta. Em cima a gente tem que começar a evoluir, começar a investir, começar a crescer o seu próprio negócio. Então a maioria dos cuidadores são MEIs, né? Então a gente tem que Sim, tentar sim. puxar para esse negócio, tá? É minha empresa de cuidados. Então eu quero que essa empresa cresça. Eu quero dar um passo a mais nessa parte dessa empresa. Então, tem que ter essa parte da administração, a parte da logística, saber a estratégia e o que está acontecendo no mundo do mercado aí fora. Uhum. E quando a gente fala de logística e gestão do tempo e rotina, por exemplo, me vem a rotina dos cuidadores em relação aos materiais que eles utilizam, por exemplo, para dar banho no idoso, quais materiais que vai utilizar, então qual o custo desse procedimento, né? Então tem que saber calcular tudo isso, por exemplo, luvas, é a família que vai dar a luva para o cuidador ou o cuidador vai ter que comprar as próprias luvas para dar banho no idoso, né? Então, por exemplo, né, um exemplo. Plano de rotina, por exemplo, eu vejo que muitos cuidadores, quando não fazem plano de rotina com o idoso,
aí ficam perdidos no que vai fazer durante o dia. Às vezes o idoso acorda mais tarde e o cuidador também tem essa dificuldade de colocar um plano de rotina. E quando ele não põe esse plano de rotina, ele já não consegue cuidar com eficiência. E como você falou, ele se perde também no tempo que ele poderia estar utilizando para fazer outras coisas, né? Seja cuidando dele, cuidando, enfim, fazendo outras atividades com o idoso, atividade física, atividade recreativa. Então ele acaba se perdendo em relação à administração do tempo, né? E também dos materiais, no caso de cuidadores que vão prestar serviços rápidos, como só fazer banho no idoso e ir embora. Então, eles precisam ter essa noção de gestão para saber quais materiais que eles vão utilizar, quantas horas de transporte até a casa do idoso para realizar um procedimento de banho, por exemplo, enfim, quando é um procedimento rápido, né? Quanto cobrar em relação a isso, tudo isso é gestão, entra a gestão também. É administração, é gestão. Então é importante não sair que nem um doido, né? Então você tem que saber fazer o seu preço, saber cobrar, saber que você vai ter que se especializar em algo, saber que você vai ter que lidar com o estresse, com a inteligência emocional. Então são vários aspectos quando a gente engloba isso na administração. Então não é só sobre saber fazer, mas tem que saber parar e usar a cabeça e pensar em como ganhar dinheiro. Saber fazer. Eu acredito que todo mundo sabe na parte de cuidados. Você faz o curso, você sabe. Mas parar e pensar em como criar uma estratégia de ganhar um dinheiro, um plus a mais, saber o que o seu concorrente faz, o que você pode fazer de diferente. Sim, nossa, sabe o que eu tenho visto bastante em lives de cuidadores do Brasil inteiro? Tem muitos cuidadores que se organizam para fazer mentorias. Cuidadores mentores. O que eles fazem? São cuidadores que, como já tem formação no curso de cuidador, que isso é super importante, né? Tem formação no curso de cuidador, experiência. Então, eles fazem o quê? Eles fazem uma consulta na casa do idoso, né? Seja por solicitação do familiar ou, enfim, de outro cuidador para auxiliar, e eles veem o que pode ser feito nessa casa em relação aos cuidados, em relação à parte logística, né, de adaptação da casa com o idoso, a rotina do idoso. Então, muitos cuidadores fazem essa mentoria de cuidados, eles vendem essa mentoria de cuidado para as famílias. Eu achei fantástico. Aqui em Curitiba ainda são poucos cuidadores que fazem essa mentoria, né? Mas é uma ideia muito bacana, porque é uma forma do cuidador ter essa gestão de tempo, né? Proporcionar, de qualquer forma, o cuidado, mesmo não precisando ficar durante o dia inteiro. Então, ele vai na casa do paciente, ele faz essa mentoria, ele orienta o paciente e ainda, né, cobra o seu valor por essa mentoria em relação à organização da casa e rotina. Então, eu achei assim muito legal, uma ideia bem bacana para organização, né? Da gestão do tempo, enfim, Importante, e também. desde o começo ali eu passei duas ferramentas que você pode abordar no dia, bem básica, né? É claro que existem ferramentas bem mais detalhadas, requer um estudo. Então, quando a gente fala em administrar o tempo, nós temos que olhar com carinho para isso, tá? Tem que olhar com carinho, porque nós temos ali um dia só de 24 horas, tá? Não tem mais do que isso. E temos que saber administrar ele muito bem, né? Saber extrair o máximo da parte onde a gente pode aproveitar esse dia. Então, seja com trabalho, seja com a parte de estudo, com aperfeiçoamento, ou com um tempo que você reserva só para pensar em estratégias, em parar, respirar, falar, putz, como é que está o meu negócio, o que eu vou fazer agora, como está meu paciente, como fazer esse checklist, esse caminho, né? Então é bem importante. E liga com algo que eu vejo que a maioria do pessoal da saúde peca, que é gestão financeira. Total. Não adianta de nada você ganhar rios de dinheiro e não saber ter uma gestão financeira. Nossa, muito para nós, eu admito, para nós. A gestão de gastos, né? Saber como cobrar de uma pessoa, como é o teu preço. Então, é importante, dentro dessa gestão do tempo, você fazer essa análise. Pegar um tempo para você, colocar nesse tempo, como é que está a sua empresa? Como é que está teu preço em
comparação aos seus concorrentes? Como é que a gente monta um preço? Então isso é bem, bem importante. Eu vou passar aqui algum mini passo a passo para vocês que estão aí do outro lado, e eu quero ver perguntas aí sobre esses passos, como montar a sua precificação. Então é importante, primeiro de tudo, o aliado de uma pessoa da administração é o Excel. O Excel é um bom aliado. Tá? O Excel, até mesmo uma folha, né? A gente pode dizer assim, mas o Excel em si você vai ter que dominar ele, porque você vai ter que começar a colocar isso no sistema para visualizar. Então é muito importante essa visualização. Então é muito importante um cuidador ou alguém da saúde saiba controlar e ter um planejamento financeiro. Uma coisa é você faturar 7 mil reais, mas não adianta nada você faturar 7 mil reais, mas você gasta 8. Exatamente, exatamente. Aí o que acontece? Putz, mas estou gastando 8, então eu tenho que trabalhar mais. Pelo contrário, você não precisaria trabalhar mais. Você precisaria saber administrar aquilo que você ganha. Sabendo administrar isso que você ganha, colocando isso numa planilha, claro que não é da noite pro dia que vai acontecer isso. É um processo que você vai ter que passar. Esse processo nós chamamos de afinamento financeiro. Então você vai ter que legal. ter uma planilha e um caderno. Quais são todos os seus custos como cuidador? Então é importante a gente destacar 4 assuntos importantes aqui. Primeiro, custo fixo. O que seria um custo físico, professor? Custo... Ai, vestibular, vamos lá. O que é um custo fixo? Seria custos materiais? Tipo, como você tem o exemplo da luva? Não sei, um exemplo, né? Será? É isso que o cuidador tem que saber, né? Quais são os custos? Que são aqueles custos que não mudam pela quantidade. Exemplo, transporte, alimentação, né? São custos que você vai lá e vai ter fixo, né? Se você cuida de uma pessoa, tá do lado de uma pessoa, são custos que o cuidador vai ter. Então, aquele custo que todo mês vai ter para o cuidador. Transporte, alimentação, até mesmo o salário dele seria um custo fixo, né? Então tem que saber cobrar isso. Já o segundo tema é o custo variado. Ou variável. Que vai depender da quantidade. Exemplo, medicamento, materiais de higiene, luvas, horas extras, ele vai ter que ficar mais. Então é bem importante você separar isso. Quais são os seus custos fixos e os seus custos variáveis com aquele paciente. Ótimo. Nada, né? A pessoa, o fulano de tal, cobrar 5 mil, você cobrar 2 mil, tipo lá, 3 mil reais mais barato, mas aí você começa a ter prejuízo. Não adianta de nada. Tem que passar realmente o custo para essa pessoa. Nossa, e a pessoa, tá? A pessoa, se o teu trabalho for bom, ela paga isso, tá? Legal. Professora, é importante dizer, bem poucos eles vão pro preço, e sim pela qualidade. Eu vou dizer para os meus alunos, em pizzaria, você fala tão bem naquela pizzaria, só que você não compra em outra pizzaria, você compra só naquela. Você já ficou com aquele serviço, com aquela qualidade. Se o cara aumentar 10 reais a mais, você não vai pela experiência. Gente, uma coisa que eu falo para vocês, cuidadores, vendam experiência. Experiência. Quando você consegue vender uma experiência com a pessoa do lado, aquela pessoa ela pode acontecer qualquer coisa, ela vai pagar o preço pela experiência que você passa para ela. Segurança, experiência, então isso é bem importante. Tudo bem aí? Então, o custo fixo é o fixo, né? Salário, transporte, alimentação. Variado, material de higiene, luva, né? Medicamento, horas extras e etc. Então é bem importante você ter essa noção de custo fixo e variável e também fazer uma lição de casa, que é pesquisa de mercado. Pesquise com vários cuidadores, quanto que eles cobram. Sim, eles sempre compartilham lá as tabelinhas, né? De valor por hora, digo por turno, por plantão, eles sempre estão compartilhando. Então você pesquisa mais ou menos quanto que mais ou menos custa este valor e aí você faz uma média, né? Então você vai somar toda essa parte de custo. Lembrando que, gente, é importante vocês destacarem, serviços extras tem que cobrar, tá?
Então, exemplo aí de serviço extra, um deslocamento, uma consulta tem que levar. Então, isso é muito importante você saber cobrar do pessoal, da família, né? Em si, daquele cuidado. Então, qualquer coisa que aconteça fora desse teu planejamento com essa pessoa, você vai ter que cobrar. Gente, mundo dos negócios, tá? Amizade é amizade, negócio é negócio. É cliente, a gente tem que tratar essas pessoas como clientes, normal. É o seu ganha-pão. Então, É. Nossa, dinheiro muito. não cai do céu grátis, né? Então você vai ter que saber fazer essa parte de serviços extras, saber cobrar. Então, consultas, acompanhamento, então isso é bem importante, né, Pro? Sim, muito. E você falando dos cuidadores, assim, eu também me vejo nessa questão na parte da fisioterapia, né? Porque na fisio também a gente tem a questão do gasto, do transporte, e às vezes o nosso, no caso, como é por hora, então aí você tem que levar em consideração a localização, digo, de onde você está, até onde o teu paciente mora, quanto tempo você vai ter atendimento, enfim. Então também tem, e fora que daí na parte de fisioterapia e outros conselhos de saúde, tem o valor que o conselho estipula. Então, por exemplo, o conselho de fisioterapia estipula um valor X mínimo. Então, eu tenho que cobrar esse valor X mínimo mais o que eu vou gastar, né? De transporte, combustível e tudo mais. Então, é importante também a gente, todas as áreas de saúde, né, pensarem dessa forma também, né? Sobre os custos fixos e os variáveis também. Então, olha só, nesse tempinho que a gente está conversando, a gente reservou esse tempinho para administrar o seu negócio. Então, olha só quanta coisa a gente está falando até agora que o pessoal da saúde tem que ter em mente. Pegar esse tempo, uma horinha, meia hora, e começar a colocar isso no papel, na folha, numa planilha, para ver se você está no caminho certo, se você está cobrando um preço justo. Porque não adianta nada cobrar algo abaixo do limite. Porque daí você começa a ter prejuízo. Então você está pagando para trabalhar. Uhum. E na realidade, é o contrário, né? Você teria que estar ganhando dinheiro, trazendo essa parte do lucro para a sua empresa. Então, bem importante. Custo fixo, custo variado, serviços extras, saber cobrar. Então, você vai fazer uma planilha de serviços extras e cada serviço você vai estipular um preço. Então, isso é bem importante para a família do outro lado, a pessoa que vai contratar o seu serviço, saber essa planilha de preços. Então, é igual você vai no salão de beleza. Você senta na cadeira, na sua frente existe uma lista de serviços que essa pessoa faz. Corte de cabelo, tal preço. Barba, tal preço. Sei lá, chapinha, tal preço. Então você olha para isso e fala, bom, eu quero esse serviço, vai ser esse preço. Então é importante você destacar essa parte de serviços extras. E lembrando que, fora isso, você vai ter que ter um lucro, uma margem de lucro. E aí você pode estipular uma margem de lucro, 10%, 20%, 30% em cima desse seu trabalho. Então vamos dar um exemplo bem hipotético aqui. Se tudo isso que você somou deu R$ 2.000, você vai colocar uma margem de lucro de 10%, 20% em cima. Então vamos dar exemplo lá, 10% de R$ 2.000 vai ser R$ 200. Então seu preço final vai ser 2.200. Uhum. E desse dinheiro aí, pessoal, o preço final seria o líquido que você vai receber, o quanto a pessoa vai te pagar. Então é importantíssimo você saber cobrar esse preço. Então eu vejo que muitas pessoas têm essa dificuldade de colocar isso numa planilha. Custo fixo, variável, tabela de serviço e a margem de lucro. Tá? Nossa, muito importante. Também, Eu vejo que os cuidadores, eles têm essa dificuldade justamente de elaborar. Eu até conversei com a professora que é advogada, ela comentou que é super importante elaborar um contrato antes de fechar o serviço com aquela casa, né, com aquela família. Porque eu vejo que a gente vê que muitos cuidadores reclamam do que foi acertado antes, mas aí eles aceitam essa condição que foi acertada antes e aí esperam que muitas vezes a família pague um aumento. Mas como não se trata de uma questão de empresa, né, então a família não vai pagar o aumento. Então é importante já ter essa noção logística para já saber estabelecer o valor antes de iniciar a contratação, né? é, o, a parte da empresa, Marina, ela tem que andar sempre com alguém da contabilidade e alguma pessoa do direito. Então é Uhum, importante que, quando há um contrato de serviço, tenha isso, uma cláusula de contrato, já para a uhum, pessoa assinar, para proteger também a parte do cuidador e a parte da família. uhum. Eu vejo, agora vamos para a parte mais crítica,
qual é o produto do cuidador? Oh, cuidado. A pessoa, uma pessoa, vou cuidar de uma pessoa. E se essa pessoa morre? Hum. É, Como eu é não que tenho. fica a renda? A renda também. A renda também Bom, morre. gente, é Não, algo que eu falo assim, nossa, mas ele é frio falar isso. É o produto é o do produto. pessoal do cuidado. Então, Exatamente. a pessoa, quando a gente fala nisso, ela pode, dependendo aí com a parte de idosos, pessoas acamadas. Então, você tem que saber, na parte da administração, ter uma reserva de emergência, para caso isso Ótimo. aconteça. Uhum. Então, a reserva de emergência é bem fácil. Pega mais ou menos o seu salário que você tira e multiplica por 6. Então, exemplo, de um paciente, você pode, tipo, lá, cobrar, vamos dar um exemplo, que eu cobre R$ 1.000 de um paciente. Então, eu vou Uhum. começar a pegar esses R$ 1.000, vou tirar uma parcela dele para gerar a minha reserva de emergência. Então, vou dar exemplo, nesse paciente eu tenho que ter uma reserva de emergência vezes 6, ou seja, R$ 6.000. Por que vezes 6? Porque eu tenho 6 meses de carência. Pra Eu carência. ficar Ótimo. tranquilo e começar a correr. É como se Uhum. fosse um seguro-desemprego, tá? Sim. Então, Uhum. nós que somos da parte aí de MEI, de empresa, nós não temos essa parte. Então, da noite pro dia, a gente pode ser, né, Sim. mandado embora. Então, é importante a gente ter essa reserva de emergência. É. Saber administrar isso, saber fazer isso. Pegar o que você ganha e destinar para um lugar que você sabe que está tendo uma reserva. Então, pode acontecer várias coisas. Exemplo, no caso de cuidador, quebrar o carro, né? Uhum. Ou você ficar doente e não poder cuidar da pessoa. Vocês ganham por dia, então um ganho por hora muitas vezes. Então, se você não vai trabalhar, você não ganha. Então, não é todo dia que você está 100%. Então, quer dizer que você não pode pegar gripe, né? Então, é importante vocês mentalizar nisso. Saber cobrar o preço certo, saber ter um lucro, mas saber o jeito que você gasta o que você ganha. Isso que a Uhum. gente fala na parte de gestão. E até não só pensando, vamos supor, na perda do paciente, mas até, por exemplo, a gente que é na área da saúde, né, é importante a gente ter essa reserva até para a gente poder se dar férias, por exemplo, né? Então, quando você vê que você tem uma reserva, você fica tranquilo em tirar férias. Porque é você mesma que se dá. A gente que é autônoma, a gente que se dá. Mas, por exemplo, teve um ano que eu vi que, gente do céu, se eu parasse de atender os pacientes, eu não ia ter dinheiro. Então a gente não É. pôde, eu não pude Aí, tirar férias. Então, aí eu falo uma frase. Você virou escrava do trabalho. aham. Então, assim, o trabalho ele tem que ser algo prazeroso para ambas as partes, né? A gente não pode virar escravo do trabalho, né? Então a gente tem que ter um momento de lazer, um momento de férias, né? Então a Nossa, gente tem que saber administrar isso. Então isso é importante. Eu vejo essas pessoas de cuidado, parece que é 24 horas, não tem tempo. Chega em casa exata. e já ir trabalhar, dormir e trabalhar, dormir e trabalhar. Então tem que ter essa parte dessa administração, né, do tempo. Então isso é muito importante. Então casa com o começo que a gente estava falando, administração do tempo, e agora estamos falando de outro assunto que é gestão financeira. Uma amarra a outra. Uma Aham, amarra a outra. tá sempre Claro que no mundo perfeito, se todo mundo ganhasse bem, super bem, teria tempo, né? Porque daí você reservaria. Então, sei que às vezes o boleto não espera para amanhã, né? Tem que correr atrás. Mas é é, importante a gente administrar isso, tá? Saber cobrar um bom preço, saber a margem de lucro, o serviço extra, não esqueçam de fazer a tabelinha do serviço extra na parte de cuidados ou qualquer outra área, e aí passar literalmente um preço para a pessoa. isso, E lembre-se, tá? Todo ano as coisas aumentam. O seu serviço também vai ter que aumentar. Você vai ter que passar exato. para o cliente, tá, gente? Não pode ficar para estacionar no tempo, tá? Você sabe que no ano passado, com R$ 100 você comprava tal coisa. Com esse ano você já não consegue comprar mais. Então, tudo na vida aumenta as coisas. Você vai ter que saber aumentar o seu preço. E como é que a gente aumenta o preço? A noite assim, eu vou aumentar o preço. É, Como é que a gente aumenta? digo, um valor exato, eu acho que teria que saber também calcular a matriz. A calcular os custos fixos novamente. Aham, Porque cada mês que você fizer isso, você vai ver que as coisas vão aumentar.
E aí você vai ter que repassar esse aumento para o seu cliente. Isso é normal, regra do mercado. Sim. Outra coisa que nós podemos cobrar, uma formação. Se você tem uma formação a mais, você pode vender esse serviço. Nossa, isso é muito importante. Então, assim, uma formação para cuidados de pessoas acamadas, cuidado de pessoas com deficiência. Então, esses são serviços, um plus a mais que você pode cobrar por isso. Então, quando você faz um curso de aperfeiçoamento, quer dizer o quê? Que você está adquirindo experiência, adquirindo conhecimento e você vai começar a vender isso. Então, você pode cobrar isso à parte. De novo, mesma coisa, vamos pensar numa pizza. Existe, bem legal falar sobre isso, existe pizza de sabor tradicional que custa um preço. Aí você fala assim, eu não quero sabor tradicional, eu quero um sabor mais exótico. Vai aumentar ou não vai diminuir o preço? Ou borda. Vai aumentar ou vai diminuir o preço? Ah, vai aumentar, né? Só a borda que veio o recheio. Ui, delícia. Aí entra uma coisa, você paga pelo quê? Pela experiência de experimentar algo. Então, uma coisa que eu quero falar para vocês, cuidadores aí, pessoal da saúde, vendam experiência. Um serviço a mais que ninguém mais faz. Então, isso é muito importante. Eu vou falar para você, vai chover de cliente, porque quando você faz algo inusitado, novo, um cliente passa para outro e começa a indicar o seu trabalho. E aí é o momento que você vai começar a elevar o seu preço. Bastante procura, começa a tua agenda a ficar requisitada, né? Então isso é bem importante saber essa parte de se aperfeiçoar. Sim, isso é muito, muito, muito importante. Isso aumenta Beleza? o mercado, muito legal. E também, né, gente, sabe que às vezes as pessoas cobram por hora, então você vai fazer esse custo aí, vai dividir aí basicamente por 24, para saber quanto que mais ou menos é a sua hora trabalhada. Outra coisa legal, ofereça pacote de serviço. Ótimo, boa. Só que legal, imagina se eu oferecer um combo, tanto quanto, tanto, X reais. Se você quer um serviço único, é mais caro. Então você faz uma amarração com o cliente. Então é importante oferecer pacote de serviço para o cliente, dia, noite. Lembre que dia você cobra um valor, à noite outro valor, tem um adicional noturno, não pode esquecer. Então, assim, é muita coisa, a gente pode ficar falando aqui 3 dias sobre isso, tá? Então, feriado, é importante cobrar um valor legal no feriado, né? Então, isso é importante. Final do ano, Natal, Ano Novo. Nossa, Natal e Ano Novo valoriza muito o serviço do cuidador. A gente vê assim, a tabela aumenta, porque a procura aumenta também, porque as famílias vão viajar, precisa de alguém para cuidar, né? Páscoa, como a gente está, né, nessa semana agora, então todas essas festas comemorativas também aumentam o custo. É bem interessante. Verdade. Então, é importante. Então, caso você queira, né, saber um pouquinho mais disso, eu faço um serviço de consultoria que a gente pode estar montando um combo junto, um pacote de isso e para você ganhar cliente com isso. Então, eu não sei se tem, eu não fui a fundo, não sei se tem cuidadores que oferecem um pacote de serviço, né? Então é importante olhar isso, o cliente vai olhar, caraca, esse combo aí é legal. É igual você no Burger King. Olha só a estratégia do Burger King. Você vai lá, compra só um sanduíche. Quando você clica no negócio para comprar o sanduíche, o que veio a mensagem? Quer adicionar batata frita e refrigerante por 15 reais? Então, você vai com a mentalidade de gastar 10 reais. Só que daí que você olha, 2 produtos por 15, vou querer adicionar. Aí você acaba gastando mais. Uhum. A gente tem que ter essa estratégia o gatilho mental, que agora entra a parte do neuromarketing, de saber captar esses clientes. Então isso é bem importante. Nossa, muito bacana. E assim, como que seria essa parte da sua consultoria? Como que os alunos poderiam te chamar? Como que você vai trabalhar nessa parte? Seria para todas as áreas, porque também, por exemplo, a gente tem os alunos de massoterapia, de podologia, também são profissionais liberais, né? Todas as áreas liberais ali, você pode estar entrando em contato comigo no meu Instagram, mandando uma mensagem. Vou te atender com super dedicação, fazer um serviço personalizado para o seu negócio, para você. Então, primeiro eu vou entender qual que é a sua necessidade, que nós chamamos de dor, né? Entender a dor, para aí sim
mostrar o caminho para onde você vai, tá? Claro, uma parte da administração, com ferramentas. Então, tudo é importante dentro dessa consultoria que eu vou passar, principalmente a parte da organização. Então, o negócio bem organizado, a tendência é ele de ir para frente. Então, a gente não pode só pensar na parte operacional. Ótimo. Nós temos que pensar a parte estratégica e a parte tática dentro do seu negócio. Então, para todos os negócios, aí, o pessoal que está assistindo, a parte livre, venham conversar comigo para eu entender um pouquinho da sua necessidade para adaptar a sua realidade, tá? Para aí a sua empresa começar a crescer, você captar mais clientes, né, com algumas estratégias de neuromarketing e administração. Então é importante isso na parte, saber também algumas ferramentas de administração. Então eu só passei duas para vocês no começo, matriz Eisenhower e a matriz Gucci, mas existe várias outras ferramentas, PDCA, a parte do 5W2H, 5 porquês, Pokayoke, Kanban. Então tem muitas ferramentas que dá para abordar nessa parte de cuidados e a parte que nós estamos falando aqui. Então, é importante você, cuidador que está assistindo aí, olhe para o seu negócio com cuidado, tá? Olhe com cuidado, porque é importante você saber ter essa gestão do tempo e saber administrar o seu negócio. Uhum. Ai, muito bacana. Nossa, adorei, gente. Estou adorando essa aula aí. Não sei se o pessoal quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida? Né? Então, é importante a gente saber isso. Por quê? Quando a pessoa ela sente que não tem tempo, sente que os negócios não vão bem, entra a parte do estresse. Total. Saúde mental. Saúde mental. É Essa... o tema do século aí. Então, sim. a prof. Marina sabe muito bem, né, essa parte da saúde mental. A saúde mental ela afeta muito a saúde física de uma pessoa. Eu sempre falo que o corpo ele é o olho da nossa mente. Então o corpo ele fala o que a nossa mente está sentindo. Pode ter a parte aí da burnout. Burnout, muito comum. Muito comum. Né, do trabalho. Então é importante que essa profissão de cuidado ela exige muita energia nossa. Muita energia. Porque pessoas dependendo desse serviço. Então é noites que o pessoal fica acordado. Então só quem trabalhou nessa área sabe o que passa. Então é importante você cuidar um dos bens mais preciosos que é você. A sua ferramenta de trabalho é você mesmo, né? Com a parte de cuidado, a parte de massoterapia, né? Tudo isso. Então tentar evitar esse máximo de estresse, né, professora? Sim. Até lembrando que agora saiu nova determinação, né, da NR1, que entra essa questão de saúde mental. Então, a empresa que não cumprir com a NR1, ela também está indo contra as leis trabalhistas. Também tem isso agora. Agora então, é uma coisa séria, né? Essa parte aí de psicossocial, essa parte da mentalidade da pessoa. Então, isso é muito importante, tá? E é importante o cuidador, o pessoal dessa área, ter esse momento de saber como desestressar. E a rotina desse pessoal é agitada. Então, é com muitas emoções. Por isso que eu migrei para a área da administração. Eu não conseguiria migrar para essa área de cuidados. Eu acho que eu não tenho a parte de saber lidar com isso. Eu sou uma pessoa chorona, então qualquer coisa que acontece, eu tô chorando. Mas eu falo que assim, eu não lido com a saúde e cuidado de pessoa, mas eu lido com a saúde e cuidado de uma empresa, né? Que é um pouco mais diferente, né? Então, existem várias técnicas que eu andei pesquisando e utilizo elas, que vocês podem estar utilizando aí para gestão de estresse. A primeira técnica se chama caderno da rotina. Sabe como é que funciona? Não, como que é essa? Essa eu não conheço. Então, no final do seu dia de trabalho, você vai escrever no caderno ou numa página o que você fez. Legal. Você vai pontuar o que deu certo e o que deu de errado. Vixe. Que pode melhorar. Sim, nossa, interessante. Por exemplo, hoje eu fui pegar a Mariazinha, mas ela estava teimando, né? Então aconteceu alguma coisa. Então isso ajuda você a tirar o excesso de
pensamento da cabeça e dá clareza na sua rotina. Então, chega É. no final do dia, pega uma folha, escreva tudo que deu de certo, principalmente as coisas que deu de errado. Pega essa folha, amassa e joga fora, né, o que deu de errado. E filtra as coisas boas. E você É. começa nisso, né? O que você pode oferecer de melhoria? Porque eu sei que todo dia ninguém é perfeito. Sempre tem alguma coisa que pode melhorar, que aconteceu de errado. Então essa é uma estratégia que você pode usar, que se chama caderno da rotina. Então coloca lá, dia tal, qual que foi a minha rotina? O que deu certo hoje? O que deu de errado? Então você começa a analisar isso, esses pensamentos. Daí amanhã você fala, eu não vou fazer isso novamente, né? Aí a pessoa chega e faz novamente. Então Né? isso é Começar bem, já o dia, né? isso Aí é bem você diferente. Outro dia tem que começar diferente. Então, cria essa rotina, desse caderno de rotina, que é bem importante, que é uma ferramenta que vai ajudar você nessa gestão da saúde mental. Uhum. Outra ferramenta é o checklist. Então, quando você vê que a sua rotina, você está muito estressado, comece a tentar ficar mais, como posso dizer, organizada. E eu acredito e tenho prática nisso, que entra na parte dos 5S. Ah, Quando você tá bagunçado, você começa a ficar estressado. uhum. Sim. Colocar ali um checklist de rotinas de manhã, tarde, de noite. Então, criar essa agenda dessa rotina. Explicar como é que vai ser sua rotina, se planejar. Porque você não pode levar uma vida igual o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não Você não dá, não pode dá, não. planejar e falar, "Oh, hoje eu vou fazer isso." Não, você tem que se planejar um dia antes, criar esse caderno de rotina, colocar um checklist, o que você vai fazer amanhã. Então isso vai melhorando a sua saúde mental. Porque não pega você desprevenido as coisas que vai acontecer. É, e falando em rotina também, por exemplo, a gente fala muito pro cuidador do autocuidado, né? Porque ele tá tão acostumado a cuidar do outro, a criar rotina com o idoso, a colocar tudo em volta do idoso, que ele esquece dele mesmo. Então a gente vê muitas vezes cuidadores que cuidam dos idosos, mas não cuidam deles, por exemplo, não cuida da coluna, né? Que eu pego bastante no pé da galera, o pessoal faz alongamento, cuida dessa coluna, ainda mais eles que fazem transporte de idosos, banho de idosos, carregam os idosos durante o dia. Então, o autocuidado é super importante. Não, então, coloca lá no check-in também, como o prof falou. Autocuidado, né? O que, que eu fiz hoje por mim? O que, que eu fiz? Ah, tomei água. Pronto, já é alguma coisa, né? Meditei, já é alguma coisa. Me alonguei, fiz um pouquinho de alongamento, ginástica laboral. Perfeito. Que mais? Saí caminhar, fiz uma caminhadinha rápida de 30 minutos, maravilhoso. Então, o autocuidado tem que estar dentro dessa listinha, né? Desses check-ins também. Então é bem Porque importante. a gente precisa. O cuidador é importante, não só o cuidador, né? Nós, profissionais de saúde, a gente precisa entender que o nosso corpo, ele é o nosso meio de trabalho. Então, a gente executa o nosso trabalho através do nosso corpo, no caso dos cuidadores, o cuidado, ou na parte da fisioterapia também, para movimentar o paciente, né, puxar, esticar e tudo mais. Então, a gente precisa estar bem para a gente conseguir também cuidar, para a gente conseguir cuidar do outro, né? Então, muito importante o autocuidado dentro das listas de check-in, né? Então isso que a gente está falando é a saúde mental, né, de uma pessoa. Então é importante você olhar isso para essa parte da NR1, saber essa parte de como é que está a tua saúde mental. Às vezes vai ter que tirar férias, tá? Porque Aham. você tem que dar um ar para sua cabeça, senão você fica doido, tá? Trabalhar com cuidados é tenso, tá? É um E, nível ali, o estresse é alto. nossa, total, total. E em Vários saúde mental pode entra falar, também, tá? sim, entra a parte da inteligência emocional também, de você saber até onde é o teu limite. Porque a gente vive numa sociedade que também fala muito da hiperprodução. Só Sim. que, por exemplo, muitas vezes os cuidadores, né? Se eles às vezes querem assumir 2 plantões durante o dia, então chega no momento em que o corpo já não vai mais aguentar. E eles também não conseguem mais aguentar o emocional. A gente vê que é muito comum os cuidadores tomarem medicações controladas por conta. Sim. Porque daí tem cuidadores que conseguem essa medicação, né, digo, de medicamentos controlados, e aí eles compartilham com os colegas. Sabe como?
Então, lembrando que isso está totalmente errado, né? Então, se um cuidador, se ele faz o acompanhamento e uso de medicamentos tarja preta, por exemplo, e ele passa esse medicamento por conta para outro cuidador, ele já está fazendo totalmente errado. Então, muitos cuidadores, infelizmente, por exemplo, anfetamina, outras medicações, né? Então, acabam tomando esses medicamentos para tentar dar conta de mais e mais turnos. Isso tudo vai prejudicando a saúde mental até entrar no burnout e esgotamento, né? Esgotamento total. É Então, aí não tem produção nenhuma. uma palavra que todo mundo tem que saber dizer, Marina. Não. Exatamente. Se você conseguir falar não para você, você consegue muita coisa. E Então, às saúde vezes, o trabalho que apareceu, você fala, mas eu tenho que pagar essa conta e não sei o quê, mas você não tem mais horário para fazer trabalho, então você tem que falar não. Igual, exatamente. não, né? A pessoa às vezes não consegue falar um não, tem que falar toda hora sim, 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 sim. Então, Uhum. tem que E também aí acaba muitas vezes como falta essa parte da gestão e visão logística, então muitos cuidadores e não só cuidadores, eu me coloco de novo como profissional de saúde, a gente acaba indo por imediatismo. Então, por exemplo, o paciente, no meu caso, né? Físio, você pode atender um paciente lá na outra parte, em outro município, no desespero, você, não, eu vou. sim, né? Só que aí você não calcula, por exemplo, quanto você gastou de gasolina, quanto você gastou de tempo, o estresse do trânsito para chegar até a casa do paciente. Chega no final do mês, você está esgotada, porque daí você quis dar conta de tudo. Agora eu já aprendi a pôr limites também. Essa Na parte da fisioterapia. a palavra não, né? Então, como é que a pessoa, vamos dar exemplo, eu dono de negócio, como é que eu vou falar não? Às Uhum, vezes a pessoa fala assim porque ela não sabe administrar o seu negócio. A pessoa exatamente. fala não, ela fala assim, eu não preciso a mais, tá bom, já tenho tudo planejado. Uhum, Então isso é importantíssimo. Essa parte uhum. quando a gente fala de administrar, reflete também como é que está a sua saúde mental. A pessoa que está com a saúde mental esgotada, quer dizer que a vida dela, o negócio dela não está bem administrado. Alguma coisa de errado. Eu, Exatamente. de novo, eu cuido da saúde administrativa, né? Então eu falo isso, ensino para os meus alunos essa parte da administração, da evolução. Então isso é importante. Uhum. Então, o que a gente abordou hoje, muito top. Gestão do tempo, administração financeira, saber cobrar um preço, saber cobrar um valor, a parte de serviços extras. Falei 3 vezes, venda experiência, neuromarketing, gatilhos mentais. Né? Então, assim, você vai ter que estudar isso aí mais, tá? Todo pessoal que quer se aprofundar nessa parte de dinheiro, ganhar dinheiro, de gestão de negócio, vai ter que se aprofundar nessa área. Mas Gostei. lembre, eu estou aqui como um facilitador para vocês. Então, eu quero falar para vocês que eu ofereço uma consultoria nessa área, aonde você pode estar entrando em contato comigo, que eu vou ajudar você a planejar esse crescimento da sua empresa. Não é questão que você está como cuidado, mas olha só, você pode dar um passo a mais. Imagine que Uhum. você tem vários clientes e você contratar auxiliares para te ajudar. Isso. Ou entrar na mentoria, né? Que eu vejo que tem os cuidadores de outras cidades que já fazem isso. Para ganhar dinheiro. Então, gente, tem muita gente precisando de cuidados. Muito, Então, muito. tem dinheiro, tem dinheiro. Você Uhum. pode ganhar dinheiro com isso, mas você tem que ganhar o dinheiro certo com isso. Saber Isso é. como ganhar. Uhum. Administrar. Não adianta correr que nem um doido, tá? Às vezes, Uhum. a pessoa que sai cortando árvore rápido, ela tem um processo. A pessoa que demora a afiar o machado tem outro processo. Uhum. Verdade. Então não seja um doido. Então primeiro é muito importante saber administrar o seu negócio com a estratégia, com a tática e aí sim no final com a parte operacional. Então venho aqui oferecer o meu serviço de consultoria, pessoal aí da saúde, cuidados. Então é importante que, claro, nesse serviço de consultoria eu vou entender a sua rotina, vou ver o que está acontecendo com a sua empresa, com os seus clientes. A gente vai montar a precificação. Tem algumas tabelas que eu tenho aqui que você vai começar a usar para organizar a sua rotina, organizar a sua empresa. E eu falo para vocês fazendo isso, vocês vão dar um salto grande na parte da administração do seu negócio. Então, Uhum. isso é importante para a parte do cuidados e saúde. Administrar vocês.
Administrar o seu tempo, administrar o que você ganha, tá? Isso é muito importante. Uhum. Prof, e você também comentou também da possibilidade de fazer uma palestra sobre esse tema, um workshop para os cuidadores, né? Sim, vamos elaborar aí esse workshop, né? Legal! E uma administração aí com bastante exercícios para o pessoal aí de cuidados. Então, os grupos aí que tá a professora Marina inserida, a gente vai pensar nessa parte de administração aí para o pessoal da área da saúde. Eu quero fazer esse workshop bem personalizado para o pessoal. Então, Epa! vai ser bem legal, Ah, bacana, umas ideias legais. E lembre-se, a gente vai abordar algo bem importante. Plano Nacional de Cuidados. sim! Fica aí e Sim! todo cuidador vai ter que se atualizar nisso aí, tá? Aham, Então, super! aí, pega a dica. Importante. Isso que eu estou fazendo, gente, é mundo dos negócios. Se atualizar. Tudo que acontece tem que se atualizar, usar a tecnologia a seu favor e você ganha dinheiro com isso. Então, isso é bem importante aí, tá? Hum. Nossa, muito bacana essa nossa live. Nossa, gostei muito, deu para aprender um pouquinho. Confesso que me deixou assim curiosa sobre essas matrizes, mas tendo o curso presencial é uma forma da gente conseguir aprender, né? Então eu já sou vou querer ser tua aluna também, com certeza, nessa parte de gestão. E eu queria, nossa, então agradecer você por ter topado fazer essa nossa live. Que seja a primeira, que a gente possa escolher outros temas, né, também relacionados à gestão, à logística, à saúde, com certeza vai ter, a gente já, com certeza já vai bolar mais algum e a gente já, já marca, né, nossa próxima live e também o nosso workshop. Então, o pessoal aqui de Curitiba já fica ligado que a gente já vai compartilhar com vocês aí a data, né, mais ou menos, e o que a gente vai abordar no nosso workshop. Bem, então, é importante tá aí nessa parte do workshop, se atualizar, né? Então, futuramente aí nos grupos a gente vai colocar alguns eventos que nós vamos fazer nessa, como posso dizer, um workshop profissional, você começar a entender algumas coisas dentro dessa parte da administração, na parte de cuidados. Então, isso é bem importante. E espero que vocês tenham gostado, né, desse tempinho que nós ficamos aí, foi bem proveitoso. Aprendemos bastante coisa. E claro, fico à disposição aí, quem quiser mandar mensagem no Instagram, fique à vontade para a gente conversar e eu fazer um serviço personalizado para vocês na parte de administração e também a parte de logística, tá? Eu agradeço aí grandemente a oportunidade que a professora Marina deu para a gente estar conversando um pouquinho sobre essa parte de gestão e um pouquinho aí da parte de logística para vocês. Então, um prazer enorme, prof. Ai, prazer, Léo. Obrigada, obrigada aí. Bora pensar então na próxima live. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.